Boa noite, meus queridos. Vamos lá para mais uma aula. Hoje, geografia. Vamos trabalhar meios de transporte no Brasil, tá? E aí, os meios de transporte se dividem em 5. Quais são? Rodoviário, que são aqueles... Os meios de transportes, eles andam pelas rodovias. Essas rodovias podem ser federais, estaduais ou municipais, certo? Quando é uma rodovia estadual, geralmente a gente, no caso de Pernambuco, que o nosso estado, a sigla do nosso estado é PE, aí a gente fala PE 125. PE quer dizer que é uma rodovia estadual. Essa rodovia pertence ao estado de Pernambuco. Quando a gente está numa rodovia federal, a gente chama de BR. Por que BR? BR é a abreviatura da palavra Brasil. Então, BR-104 é uma rodovia que passa por muitos estados, não só em Caruaru, não só no estado de Pernambuco. BR-232 também é uma rodovia federal. Ela passa por vários estados, não só por Caruaru, nem por Pernambuco, certo? Temos então os marítimos, que são aqueles que se locomovem no mar. É mais utilizado para exportação e importação. Os grandes navios, né, que trazem, que aliás levam a nossa soja, levam laranja, trigo, café para os outros países. Essa produção toda, ela sai em sua grande maioria por navios, ou seja, os navios são um meio de transporte marítimo, porque utiliza o mar. Terceiro, aéreo, são aqueles que se locomovem no ar. É utilizado para transportar pessoas e cargas, né? Existem vários tipos de transportes aéreos: avião, balão, helicóptero, jato, muitos mesmo. Quarto, fluvial, são aqueles que se locomovem pelos rios. É feito principalmente nos rios da Amazônia, Araguaia e etc, né? Aqui em Caruaru, por incrível que pareça, acreditem, já houve uma empresa de transporte fluvial. As pessoas andavam pelo rio Ipujuca em barcos, geralmente finais de semana. Eu vou tentar conseguir uma foto para mandar para vocês não dizerem que eu estou mentindo. Então, as pessoas cortavam o rio Ipujuca por dentro da cidade, passeavam em barcos pelo rio Ipojuca. Parece mentira, mas é verdade, viu? Ferroviário é aqueles que usam as linhas férreas, né? É feito pela Rede Ferroviária Federal para transporte de minério e etc. O metrô transporta pessoas de maneira rápida e segura. Então, aqui, infelizmente, em Caruaru, né? A linha férrea foi desativada já há alguns bons anos, mas eu na minha infância, na minha adolescência, ainda consegui, né, observar trens chegando e saindo da nossa cidade, mas não eram mais trens de passageiros, eram trens de carga. Hoje em dia, isso acontece muito, essa malha ferroviária, no Sudeste, no Centro-Oeste, onde em Minas, também por conta dos minérios de ferro, né? Para transportar os minérios, eles transportam por ferrovias. Certo, meus amores? Então, agora o que é que vamos hoje trabalhar os transportes terrestres. Por quê? Porque são os transportes que nós mais utilizamos. Então, eu tenho aqui para vocês a legislação de trânsito, um resumo da legislação. É um videozinho de 11 minutos, muito importante, porque depois a gente vai ter uma cartilha e nessa cartilha vai ter perguntas que vocês vão responder através desse vídeo, ok?
Agora você verá um resumo do módulo de legislação. Vamos iniciar lembrando de que o trânsito não é composto apenas pelos carros, mas também pelo homem e pela via. Sendo assim, é responsabilidade do condutor preservar pela segurança das demais pessoas. Via é onde transitam pessoas, animais ou veículos. Seus componentes são a pista, a calçada, o acostamento, a ilha e o canteiro central. Assim, as regras estabelecidas pela legislação são válidas para ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, rodovias, estradas, praias abertas à circulação e vias internas de condomínios. As vias são classificadas de acordo com sua localização, como urbanas e rurais. As vias rurais são diferenciadas da seguinte forma: rodovias possuem a via pavimentada, estradas não possuem pavimentação na via. Lembre-se que o limite de velocidade, quando não sinalizado, deve respeitar o definido pelo Código de Trânsito Brasileiro. As vias urbanas são classificadas em via de trânsito rápido, possui o trânsito de veículos livre, sem obstrução, sem travessia de pedestres e sem terrenos em seu limite. Via arterial é aquela que liga os bairros de uma cidade e tem interrupção do tráfego, com semáforo e circulação de pessoas, como as avenidas. Via coletora liga e distribui o trânsito, possibilita o tráfego, como as ruas de um bairro, também possui semáforo e permite a circulação de pessoas. Via local é aquela que dá acesso às áreas restritas, sem semáforo, como as ruas de um condomínio ou as ruas sem saída. Assim como nas vias rurais, quando não há sinalização nas vias urbanas, você deve respeitar o limite de velocidade estabelecido pela legislação. Para organizar, coordenar, criar normas e executar o trânsito no nosso país, foi criado o Sistema Nacional de Trânsito, SNT, que é um conjunto de entidades da União, do Distrito Federal, dos estados e dos municípios. No trânsito, os carros maiores devem garantir a segurança dos menores. Os veículos automotores devem preservar a segurança das bicicletas e demais veículos sem motor. E todos devem prezar pela vida do pedestre. Para garantir a segurança nas vias, você viu que é importante manter o veículo em boas condições, com a revisão em dia e abastecido. Essa atitude evita que ele pare na via para reparo ou por falta de combustível, atrapalhando o tráfego dos demais veículos. Por isso, são consideradas infrações. Veículo parado nas vias de trânsito rápido e rodovias, para reparos. Veículo parado nas demais vias, também para reparos, é uma infração leve, 3 pontos na CNH. Veículo parado por falta de combustível. Você e sua equipe têm trabalho para entregar. Com Monday.com é fácil, legal e simples. Basta adicionar o fluxo de trabalho necessário. Seja uma equipe pequena ou uma grande empresa, todos vão saber quem está fazendo o quê. Organize seu quadro como for melhor para você. Comunique-se com colegas em tempo real. Compartilhe arquivos. Distribua tarefas. Controle tudo onde quer que esteja com o nosso aplicativo e veja exatamente quem é responsável pelo quê. Bastam alguns cliques e você pode planejar o futuro e gerenciar seu trabalho visualmente, como um diagrama de Gantt mais simples, intuitivo e totalmente focado nas pessoas. Sua equipe fica organizada, eficiente e todos falam a mesma língua. Acesse Monday.com e crie a sua conta grátis hoje. Para mudar a marcha ou acionar os equipamentos do veículo, você pode dirigir com apenas uma mão no volante e nas demais situações deverá manter as 2 mãos no volante. Você também deve usar um calçado que se firme nos pés sem comprometer o uso dos pedais. A circulação de veículos deve ser sempre pelo lado direito da via, com exceção de manobras sinalizadas. Conduzir na contramão é uma infração sujeita à multa respectiva. Na via de duplo sentido, é classificada como uma infração grave, 5 pontos na CNH. Na via de sentido único, é uma infração gravíssima, 7 pontos na CNH. O veículo deve sempre transitar na pista e utilizar as calçadas apenas para acesso às garagens, por exemplo,
Transitar nas calçadas, passeios, passarelas, ciclovias e divisores da via é uma infração gravíssima, 7 pontos na CNH, e o valor da multa pode ser multiplicado 3 vezes. Da mesma forma, o uso da marcha a ré deve ser apenas para os casos de exceções em pequenas manobras que não tragam riscos à segurança. Em outras situações, dirigir de marcha a ré é uma infração grave, 5 pontos na CNH. O mesmo cuidado deve ser tomado em cruzamentos. Você deve dirigir com a velocidade moderada para manter o seu veículo seguro e dar passagem para os pedestres e demais veículos que tenham direito à preferência. Falando em preferência e prioridade, lembre-se de que alguns veículos têm preferência de passagem, como os de policiamento, fiscalização, socorro e operações de trânsito. A mesma conduta segura deve ser mantida ao realizar ultrapassagens. Para isso, observe se é possível realizar mudança de faixa, reduza a velocidade e utilize a seta do carro para sinalizar aos outros condutores. Vimos também que, para garantir a segurança e fluidez do trânsito, é necessário respeitar as normas de sinalização para parada e estacionamento do veículo. Os veículos são classificados de acordo com a atração, espécie e a categoria. Ou seja, é definido pela forma como ele se movimenta, para o que é usado e quem o utiliza. Para cada tipo de veículo, há uma categoria de habilitação específica. Ela pode ser autorização para conduzir ciclomotor de até 50 cilindradas e velocidade máxima de 50 km por hora. Categoria A, para dirigir veículo de 2 ou 3 rodas. Categoria B, para veículos de 4 rodas com peso bruto total de até 3,5 toneladas e com lotação de até 8 lugares, excluindo o do motorista. Categoria C, para veículos usados no transporte de carga, cujo peso bruto total seja maior do que 3,5 toneladas. Categoria D, para veículos usados no transporte de passageiros, cuja lotação exceda 8 lugares, e os veículos abrangidos nas categorias B e C. Categoria E, para todos os veículos das categorias B, C e D, além de combinação de veículos com lotação de mais de 8 lugares. Vamos relembrar o que é necessário para obter a Carteira Nacional de Habilitação para as categorias de veículos ACC, A e B. Todo candidato deve realizar avaliação psicológica e exame médico, para então participar do curso teórico técnico. Após a finalização do curso, deverá prestar o exame teórico técnico com 30 questões. Para ser aprovado para a próxima fase, deverá acertar 21 questões. Sendo aprovado, realizará o curso de prática de direção veicular, com carga horária de acordo com o tipo de veículo para o qual está se habilitando. Esse curso envolve também as aulas em simulador de direção veicular. Conheça Recover You Mattress Polishop, o inédito colchão de molas ensacadas que você leva para casa na hora. Com Recover You Mattress é assim: abriu e descansou. Recover You é colchão de verdade, porque é confeccionado com molas ensacadas individualmente, que entendem as curvas do corpo e criam o conforto ideal para cada ponto de repouso. Polishop. Novas ideias facilitam sua vida. Após cumprir a carga horária necessária das aulas práticas, o candidato deverá realizar a prova prática em via pública. Caso seja reprovado no exame teórico ou prático, o candidato poderá remarcá-los após 15 dias. Para isso, deve entrar em contato com o CFC, Centro de Formação de Condutores, em que estiver matriculado. Aprovado no exame prático, o candidato receberá permissão para dirigir, PPD, é a carteira provisória, válida por 1 ano.
Para obter a CNH definitiva, o condutor não poderá ter cometido nenhuma infração gravíssima ou grave e nem ser reincidente numa infração média. Cometendo infração, o condutor perderá a PPD e deverá retomar o processo a partir do exame médico e psicológico. Para ter valor legal, tanto a PPD quanto a CNH devem ser apresentadas originais e dentro do prazo de validade. A validade da CNH é de acordo com o exame médico, sendo assim, deve ser renovada até os 65 anos de idade, de 5 em 5 anos. Após os 65 anos, a renovação é de 3 em 3 anos. Se a CNH for cassada ou suspensa, é necessário fazer o curso de reciclagem no CFC credenciado e realizar prova teórica. Vimos também que comete uma infração gravíssima, 7 pontos na CNH, o condutor que dirige o veículo de categoria diferente do seu documento de habilitação. Por isso, para dirigir os demais veículos, é necessário fazer a mudança de categoria, respeitando os prazos e as regras para cada uma delas. Quando um condutor desrespeita uma lei de trânsito, ele comete uma infração. Cada infração assinala a penalidade a ser imposta, que pode ser advertência por escrito como medida educativa, multa conforme a gravidade da infração, suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH ou da PPD, frequência em curso de reciclagem. As medidas administrativas auxiliam na imposição das penalidades e garantem a segurança do trânsito. São também aplicadas de acordo com a infração cometida. E podem ser: retenção do veículo no local para regularização, remoção do veículo que impedir o trânsito, recolhimento da documentação como a CNH, PPD e CRLV, transbordo de excesso de carga, teste de dosagem de álcool no sangue, recolhimento de animais. É importante conhecer a sinalização viária, pois ela orienta os condutores e pedestres. A sinalização pode ser feita através de placas, pinturas na pista, semáforo, gestos do agente de trânsito e do condutor, sinalização sonora, apitos e outros dispositivos colocados na pista. Além disso, você viu que as suas atitudes diante de um acidente pode ser o diferencial entre salvar uma vida e ser condenado por um crime de trânsito. Assim, o condutor deve sempre socorrer a vítima de acidente e sinalizar o local, garantindo a segurança de todos. As leis de trânsito também preservam o meio ambiente, instruindo o condutor a cuidar da sinalização, a não jogar objetos nas vias e a manter a revisão do veículo em dia para evitar a emissão e vazamento de poluentes. Conheça a legislação de trânsito. Ela é importante para aumentar a segurança e organizar a circulação de pessoas, veículos, pedestres e demais usuários das vias. Pronto, meus queridos. Quer te ajudar Chegou. a ir mais longe. Terminamos aqui o vídeo. Então, essa página da internet que eu tô com ela aberta é um simulador do Detran. Para quem tem um pouquinho de leitura ou tem alguém que possa estar perto de você lendo, eu vou colocar o link no grupo. E tem as perguntas básicas, tem as perguntas de média complexidade e as perguntas de alta complexidade. Por exemplo, a placa de regulamentação ao lado indica: siga em frente, proibido seguir adiante, passagem à frente ou mão única. Você tem que escolher uma dessas. No caso, essa placa é siga em frente. E aí você tem 35 questões, ó. Você acertou, você terminou, não tá dizendo se acertou não, só diz se você acertou no final. E aí você vai seguindo adiante, ó. Toca aqui, aí vem a próxima. A placa de regulamentação ao lado indica: permitido seguir em frente, passagem proibida, sentido proibido, acesso negado. Sentido proibido. E aí você vai fazendo todas as perguntas. E esse simulador, ó, tem o simulador de placas. As placas, elas se dividem em placa de regulamentação, de advertência, de sinalização
e placas de sinalização auxiliar. Então, a que eu escolhi foi essa aqui, de regulamentação. Você pode fazer todas elas, uma por vez. Tem aqui o simulador do Detran, online. Tem para a primeira habilitação, renovação da CNH. É muito legal esse simulador. E também tem aplicativos que vocês podem baixar para fazer a simulação das perguntas que caem, tá? Agora nós vamos para a nossa cartilha. Eu vou postar ela em PDF, tá? Para vocês abrirem e aí vocês vão ter mais tempo para responder. Então, não tenha uma perigosamente no trânsito. Não tenha uma mente perigosa no trânsito. É bem legal, bem divertido. Cartilha Educativa do Detran do Estado do Paraná. Olha aqui, PR, Paraná. Aprendendo brincando a não ter uma perigosa mente no trânsito. Aqui são os personagens que vão fazer parte das perguntas. O Zeca, a Tati, o Carlos, que é um motoqueiro, né? Estamos vendo ele de capacete. O Jorge e a Ana. Vamos ver o que é que eles vão aprontar. Ensine para Tati. Deixa eu descer mais um pouquinho. Ensine para a Tati o significado das placas. E aí vem A. Qual é o significado dessa placa? Dá preferência, velocidade máxima permitida, pista escorregadia, proibido mudar de faixa, proibido estacionar, proibido virar à esquerda, obras, parada obrigatória, siga em frente, vire à direita, área escolar, rua sem saída. Eu acho que pelo nome pare, deve ser parada obrigatória. E aí vocês escrevem, tipo assim, número 1. Aí você vai escrever qual dessas alternativas é a letra A. Letra B. A resposta da letra B também é uma dessas que eu já li para vocês. A resposta da letra C também e a resposta da letra D também. Aí vocês vão escrever assim. Coloca número 1, aí coloca letra A. Qual é a resposta da letra A? Parada obrigatória. Aí escreve a letra A e ao lado da letra A escreve parada obrigatória. Letra B. Você vai descobrir aqui qual é a placa. Se você não conseguir, não tem problema, tá certo? Vamos lá para o número 2. Encontre os erros. Lembre-se da dica do Zeca. São 5 erros que vocês vão procurar nessa imagem aqui, ó. Zeca tá dizendo, nunca deixe um adulto dirigir depois de beber. E aí vocês olham aqui, olham aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Vocês vão encontrar 5 diferenças. E aí vocês podem falar por áudio, se não quiserem escrever, tá? Professora, eu achei. Isso é de um jeito no um, é de um jeito no outro. A cor é de um jeito em um, a cor é de outra no outro. Certo? Vamos lá para o número 3. O que Ana fez de errado para bater o carro? Ana bateu o carro. Olha a imagem do carro de Ana batido, ó. Olha aqui, que horror. Acabou com a frente do carro dela. Vamos ver a história de Ana. Essa eu preciso atender. Tá tocando o celular, ela já visualizou quem era e disse que precisa atender essa chamada. Para o carro. Ah, nem precisa. Ela pensou, né? Para o carro? Não, nem precisa. Eu atendo aqui rapidinho. Aí, alô? Oi, amiga. Ela está conversando com uma amiga. Mas quando ela se conecta no celular, se desconecta do trânsito. Se eu me ligo no celular, é impossível eu prestar atenção no trânsito. Marque um X no que você aprendeu. Primeira frase. Andou na contramão. Ana, ela andou na contramão.
Ana atendeu o celular no volante, ou seja, dirigindo. E a terceira frase, furou o sinal vermelho. Qual dessas três alternativas Ana praticou? Número 4. Marque um X no que você entendeu que o apressadinho do Jorge fez de errado. Jorge tá pensando aqui, ó. Deixa eu aumentar para vocês verem melhor. Quero mesmo é chegar logo. Ele ia para algum lugar e ele queria chegar muito rápido. Vamos ver quanto tempo eu ganhei. Primeiro ele começou aqui dirigindo, né? Ó. Sai que tô passando. Aqueles motoristas bem educados que a gente vê, né? Ele nem pensa no limite de velocidade. Olha só o que foi que o Jorge fez. Fechou, mas dá tempo. E aí ele acelerou. Quase o quê? Provocou um acidente, ó. O carro aqui atrás bateu no caminhão, porque o caminhão teve que frear. Olha que absurdo. Aí, quem é que vai sofrer o prejuízo? Esse carrinho amarelo. Porque quem bate atrás sempre é o errado. Sempre vai pagar as consequências, viu? Muito cuidado no trânsito. E aí ele chegou no local que ele queria e ele olhou para o relógio e viu 2 minutos. Bateu o recorde, Jorge, de egoísmo, né? Porque se eu tô no trânsito e não penso no outro, ó, lá atrás tá ok. Tá lá o acidente, fechou o trânsito. Então, o que é que vocês aprenderam? Primeira pergunta. Quase bateu e estacionou em um lugar proibido? Correu muito, fez ultrapassagem perigosa e furou o sinal vermelho? Ou a terceira, olhou para o relógio e esqueceu de pôr o cinto de segurança? Aí vocês vão, ou se vocês quiserem escrever, melhor ainda, porque vai treinar na escrita. Ou então me responde por áudio qual das três frases é a correta. Aí vocês assim, professora, quarto quesito, ó, o de Jorge é o quarto, tá? Quarto. Professora, quarto quesito, Jorge fez isso. Uma dessas 3 frases, tá? E aqui o quinto, mas o quinto seria para pintar. Pinte e nunca faça como a Tati. Respeite sempre a faixa de pedestre. Olha o que a Tati fez. Com certeza o sinal tava, né? Fechado para ela. E aí ela parou em cima da faixa de pedestre. Não pode. Você é multado, você tem que parar antes da faixa de pedestre. Certo, meus queridos? Acabou. A atividade de hoje é só essa. Um cheiro para vocês. Eu volto daqui a pouco para ouvir as respostas.